Olá, eu sou Marcelo Benevides, sejam bem-vindos ao canal do Benevides, um canal voltado para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Nós acompanhamos essa pauta imigratória muito de perto, vocês já devem saber disso. Se de repente você chegou aqui nesse canal de paraquedas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita para deixar já o seu like nesse vídeo, para se inscrever nesse canal, para você ficar por dentro absolutamente de tudo em relação ao que acontece aqui nesse país, especialmente em relação às políticas imigratórias. A deputada republicana Maria Salazar, enfim, deu entrada novamente no Congresso para o seu Dignity Act, que é o plano de dignidade, é um plano que dá alívio de deportação imediata para determinados imigrantes, trabalhadores indocumentados aqui nesse país. Nós vamos destrinchar esse plano, eu dei uma lida, eu vou trazer um resumo para vocês vão acompanhar comigo aqui tudo de perto, e também vou repercutir as declarações da Maria Salazar, inclusive desafiando, né, o presidente Donald Trump, dizendo que a bola está com ele, né? Está nas suas mãos, Donald Trump, para você resolver essa questão imigratória. Fez, inclusive, comparações históricas, né? Então nós vamos abordar tudo isso nesse vídeo de hoje. Meu povo, não esquece de deixar o like aqui, tá bom? Já fiz esse pedido, mas eu vou reforçar para você deixar o like no vídeo, porque quanto mais like a gente ganhar, mais visibilidade a gente tem aqui no YouTube, né? Mais relevância a gente ganha, e aí a gente vai crescendo aos poucos aqui com o nosso canal. Iniciei esse canal neste ano, né? Já são 6 meses, estamos chegando aí aos 10 mil inscritos, então eu conto também com a sua colaboração. Muito bem, vamos fazer o seguinte, antes de eu ir para assim, os pontos-chave desse projeto, né, dessa proposta, o Dignity Act, vou rodar para vocês, então vou colocar o que disse a Maria Salazar. Acompanha e eu volto na sequência. And I would like to thank all the members, 20 in total, Democrats and Republicans, who have joined us as original co-sponsors, in this fight. It takes a lot of courage to step up and say that you want to be part of the solution, especially on the issue of immigration, one of the toughest in the country. So I would like to express my deepest gratitude to you all, specifically to Veronica Escobar, who is my co-sponsor in this bill. My message is that the economy is the most powerful engine, our economy, the most powerful engine of prosperity mankind has ever known. We just signed the big, beautiful bill ushering in a new, modern era for American greatness. But there is one shadow still looming over the economy: our immigration system. That's why we're here today to introduce the Dignity Law. Dignity is not amnesty. Dignity does not grant path to citizenship to anybody. Dignity is the Solomonic way to fix a 40-year problem. Last week, we in Congress, through the BBB, we allocated $150 billion to secure the southern border. But the truth is that we still have over 10 million people or more working in construction, hospitality, agricultural, dairies, fisheries, slaughterhouses, who are undocumented, but who are not criminals. Human beings invisible to the average American, but without them, we will not have food by this Friday. Yes, they broke the law, but someone gave them a job because they needed those workers who are still needed today. The Secretary of Homeland Security said it herself, she said it herself clearly. Congress needs to write legislation to fix this mess. Well, here is the legislation, madam. No more need to choose between amnesty or deportation. Dignity Bill is the answer. And here's how it works. If you are undocumented and you have been in the country for more than 5 years, you do not have a criminal record, you're working and paying taxes, you can come out of the shadows with no fear and apply for the dignity status. That means they will pay a fine of $7,000 over 7 years, buy their own health insurance with no access to any federal programs, and contribute 1% of their salary to the United States Treasury. That is $50 billion plus. Just do the math. In return, they will never be deported. They will be able to go home for Christmas or to go bury their mother.
and come back to the United States to continue working and paying taxes. It gives them a dignified life in the promised land, period. Now, I want to speak directly to the President of the United States, President Trump. Sir, the same God who saved you from death in Pennsylvania 1 year ago and who put you back in the Oval Office against all odds is the same God Almighty who millions and millions are begging to for some type of dignity, not amnesty. Sir, I believe that you could be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. You are a businessman who understands our economy needs a reliable working force in areas where other Americans don't participate. You stopped Iran on its tracks. You stopped China from eating our lunch. You took the economic oxygen away from Maduro, and you signed the BBB the day that you said you were going to sign it. You have been called to do this, to fix this 40-year mess with just one signature, yours. Human dignity is one of the 7 pillars of American conservatism. For that reason, Mr. President, the eye of history is upon us. Some of the most shameful moments in our past as a country relates to how we have treated immigrants who are not criminals. And we are in one of those moments. If we get this wrong, future generations will pay the price in shame. But if we get it right, the United States will continue to lead in liberty, and you will have been the commander-in-chief. It's in your hands, Mr. President. May the Lord guide you. Muito bem, eu coloquei ali a legenda, só para vocês entenderem, a legenda é gerada pelo próprio YouTube, tá, meu povo? Então, tem algum delayzinho ali, tem uma palavra ou outra que não está bem colocada, mas de modo geral deu para entender bem o que disse a Maria Salazar, né? Ela mencionou a secretária de Segurança, a Kristi Noem, né? Dizendo, a Kristi Noem teria dito, olha, conserte essa bagunça, o Congresso tem que agir. Bom, então tá aí, né? Agora o Congresso está agindo, obviamente que depende ali de uma articulação política do próprio governo para saber se esse projeto vai prosperar. Ela citou alguns tópicos importantes, né, como a multa que os imigrantes contemplados terão que pagar, falou ali em $7 mil, né, durante 7 anos, a porcentagem dos salários também é uma novidade, eu não lembro de ter lido isso no projeto original lá de 2023. Né? Para quem não sabe, para quem não está familiarizado, isso não é uma novidade, esse Dignity Act já teve uma tentativa, né, de ser debatido, inclusive de ser aprovado no Congresso lá em 2023, ainda na administração de Joe Biden, só que ele não foi adiante, e lá naquele projeto eu não lembro de ter lido ali algo em torno de 1%, né, uma porcentagem sendo descontada diretamente do salário do trabalhador indocumentado. Né? Além disso, vai ter autorização para viagem para o país de origem, né? Ela até citou ali alguns holidays ali, né, que esse imigrante, durante esse processo, ele vai ter, então, essa autorização de viagem. O mais importante, né, tem que ter pelo menos 5 anos de residência aqui nos Estados Unidos. Então, isso foi mais ou menos o que ela disse. A legenda está em português, mas não vamos voltar a esse assunto, e aí eu quero também trazer para vocês esse resumo, né, do que é esse projeto. Ela foi bem enfática, né? Vocês repararam? O tempo inteiro ela falando, olha, dignidade não é anistia. Por que ela fala isso? Porque o Partido Republicano tem essa noção, uma vez que se fala em qualquer projeto de legalização, eles sempre entendem que isso é uma anistia, ou seja, aliviar a barra de quem cometeu crime na cabeça desses republicanos. Né? E fora isso também tem um medo, um trauma que eles carregam, né? De, quem sabe, fabricar aí futuros eleitores para o Partido Democrata. Então eles morrem de medo de que esses imigrantes se legalizem um dia, conquistem a cidadania e depois votem com os democratas. Né? Já até falei isso em outros vídeos meus, mas eu reforço. Né? Se eles andassem um pouquinho com a comunidade imigrante, eles entenderiam que o imigrante é muito mais propenso a votar com o partido, a votar, né, com o Partido Republicano do que com o Partido Democrata. Mas enfim, essa é uma outra história. Né? Ela falou no tempo todo, porque fica sempre essa noção que vai ter anistia. Não é anistia, é um plano que ela chama de dignidade, ou seja, alivio imediato de deportação, você tem que cumprir certos requerimentos, enfim, não vamos falar sobre isso. E aí, no fim, ali da sua coletiva, ela fez um desafio ao Donald Trump, né, citando, inclusive, o atentado, né, que ele sofreu lá naquele comício lá na Pensilvânia, né, e dizendo que ele pode ser para a imigração
o que o presidente Lincoln foi para, né, a abolição da escravatura aqui nesse país, né, lutando pela liberdade dos escravos na Guerra Civil, né, e também Ronald Reagan, ele que também foi um grande articulador para o fim da União Soviética, por exemplo. Então seria o Ronald Reagan contra o comunismo, o Lincoln contra a escravidão, né, e o Donald Trump seria pela imigração, enfim, é o que ela colocou. Ele poderia entrar para a história, assim como esses outros presidentes entraram. Então, umas palavras da Maria Salazar. Então, eu vou colocar para vocês, então, para a gente ler junto, vai estar em inglês, né? Mas aí eu vou traduzindo para vocês e aí a gente vai conversando a respeito do que se trata esse projeto Dignidade, né? Então, ela começa aqui, olha, trazendo um resumo, né? Quais são os pontos-chave, né, desse projeto. Segurança da fronteira, fala aqui do E-Verify, que é mandatório, né, que o E-Verify é aquele sistema de verificação do trabalhador, ou seja, todo empregador seria obrigatório, né, a implementação desse E-Verify. Então, todo empregador seria obrigado a verificar o status de quem ele está contratando. Se ele, por exemplo, sofrer alguma fiscalização, alguma coisa, e tiver algum imigrante ali sem documentos, por exemplo, esse empregador estaria passível de multa, né? Ou, quem sabe, em última análise, até perder o negócio. Então, a implementação do E-Verify seria também estar dentro desse pacote, na sua implementação. Reforma também o sistema de asilo, protege os Dreamers, né? Aqui merece um capítulo à parte, nós vamos falar sobre os Dreamers aqui nesse projeto que está aqui da Maria Salazar, né? E também aqui fala mais, né? Garante a força de trabalho, aprendizes e tudo mais, treinamento de trabalhadores americanos, inclusive o projeto prevê que essa porcentagem que será descontada do contra-cheque do trabalhador indocumentado seria usada, essa verba, para o treinamento de trabalhadores americanos, né? E aí fala também do background, né? Do não ter antecedentes criminais, algo que é chover no molhado, né? Isso já é também algo que é um pilar de qualquer reforma migratória. Pilar de qualquer reforma migratória: segurança na fronteira, pagamento de imposto e não ter antecedente criminal. Começa por aí, né? E aí, mas como é que se considera que uma fronteira está realmente segura? Aí eles vão ter a métrica, eles vão ter, inclusive, a referência do que era no passado, que passou a ser, né? Enfim, quantas apreensões estão acontecendo. Se eles entenderem que é um número razoável de apreensões, que houve uma queda importante nessa travessia ilegal, aí eles vão considerar que a fronteira está mais segura, né? Mas vamos seguir aqui com o projeto, né, com esse resumo, né? Eu vou para os pontos principais, meu povo, porque aqui fala de reforma de asilo. Eu vou abrir aqui só um parêntese, porque fala do fim do catch and release. Para quem não sabe, é o famigerado cai-cai, né? O brasileiro é demais, né? Para ele traduzir alguns programas, ele traduziu como cai-cai, ou seja, o imigrante entra ilegalmente pela fronteira com o México e se entrega às autoridades, né? E aí eles batizaram, né, esse programa de cai-cai. Então ela termina com isso, ou seja, uma vez que a pessoa for pega, não vai ter mais esse programa. Aliás, acho que até que já foi encerrado sob a administração de Donald Trump. Mas, enfim, reforça isso, né, essa questão da fronteira e também com a reforma do processo de asilo, né? E aí, eu vou logo direto, né? Eu vou logo direto aqui para o que interessa, o que todo mundo quer saber, que é essa parte 3 aqui, olha. Aqui está dizendo, né? The Dignity Program Dreamers, né? Que é o programa de dignidade para os Dreamers, os beneficiários do DACA, por exemplo, né? Então, ela disse o seguinte: Dreamers, que foram aqueles que chegaram aos Estados Unidos quando crianças, né? Eles vão entrar num status, né, de residência permanente condicional por 10 anos, né? Então, isso permite que eles vivam nos Estados Unidos legalmente e trabalhem também durante esse período. Também fornece um caminho ali, né, para você ajustar esse status para a residência permanente futuramente, né, através ali da sua experiência de trabalho e também através do serviço militar, se for o caso, ou então através da educação superior, de ensino superior, a faculdade, né? E aí é o seguinte, os Dreamers, né, barra DACA, eles precisam ter chegado aqui nos Estados Unidos até os 18 anos de idade ou menos, né? Então a idade limite
para quem é um Dreamer, para quem entrou aqui nos Estados Unidos até os 18 anos, e eles precisam também comprovar fisicamente, né, a presença, né, morando aqui nos Estados Unidos até janeiro, até o dia 1º de janeiro de 2021. Note que há já uma mudança importante, porque antes o DACA, como foi uma ordem executiva de Barack Obama, lá de 2012, né, ele colocou um limite, se eu não estou enganado, para 2010, né, então só pôde aplicar para o DACA o imigrante, né, que veio para cá, né, a criança que veio para cá, antes de completar 16 anos, 16 ou 18, e ter entrado aqui até 2010. Então agora, mediante esse projeto aqui, essa proposta, quem chegou aqui até os 18 anos de idade, até a data de 1º de janeiro de 2021, seria elegível para ser um Dreamer também. E aí, receber, né, todos os benefícios, no caso de autorização de trabalho, o ajuste de status, né, residência permanente por 10 anos, enfim, aí já é uma outra história, né, eles colocam, no caso as deputadas, né, Maria Salazar e a Verônica Escobar, as autoras desse projeto, elas colocam os Dreamers num patamar diferente dos seus pais, por exemplo, né, dos imigrantes indocumentados, né? E aí vem, né, aí vai seguindo, aí vamos ao que interessa, meu povo, o que todo mundo, a grande maioria quer saber, né? Vamos lá, The Dignity Program, aí tá falando aqui, o Program 7 Years, entre parênteses aqui, né, o programa de 7 anos. Então esse programa Dignidade, né, fornece então uma solução prática de longo termo, né, de longa duração aqui, a longo prazo para os trabalhadores indocumentados, né? E aí é o seguinte, tem uma data limite. Então, o imigrante só poderá aplicar se ele entrou nos Estados Unidos, atenção, até 31 de dezembro de 2020, justamente para poder contar os 5 anos, né, de residência aqui nesse país. Quem entrou, então, portanto, depois dessa data, não seria elegível para esse programa Dignidade. E aí segue. Olha, os 7 anos do programa que... durante, né, esse programa que fornece autorização de trabalho, proteção, também, né, a proteção contra a deportação, fala aqui, ó, removal proceedings, né, ou seja, proteção justamente contra a remoção aqui desse país, eles chamam o termo técnico de remoção, a gente chama de deportação, né, e aí também os aplicantes, eles precisam também estar em acordo com as leis estaduais e federais, precisam passar pela checagem, né, de não ter antecedente criminal, enfim, por aí vai. Pagar taxas, né, pagar os impostos que, porventura, estejam atrasados, né? Tem muita gente que vem para cá, tira o IT number e ignora o imposto, então teria que fazer essa correção. Vamos dizer que você já mora aqui por 10 anos, durante 5 anos você pagou impostos. Eles vão exigir também, né, as declarações retroativas de impostos também, ok? Aí vai ter um pagamento de, que eles estão chamando aqui de initial fine, que é uma multa inicial, e a contribuição para o que eles estão chamando de American Worker Fund, né, que é um fundo para o trabalhador americano. E aí é o seguinte, o participante vai ter que pagar $7.000 em restituição durante os 7 anos do programa. E aí aqueles que entrarem não vão ter acesso a benefícios, a programas federais, por exemplo, Food Stamp, né, que é o Vale Alimentação, tem também assistência médica, o Medicaid, então esses imigrantes não estariam aptos para nenhum benefício governamental, especialmente do governo federal, né? E, além disso, não dá cidadania, não dar caminho para a cidadania. Vocês estão lendo ali, ó, The Dignity Program is not a path to citizenship, né? Então, ou seja, não é um caminho para a cidadania. E tem um detalhe aqui que eu já ia passando aqui, né? Eles têm que fazer o check-in, ou seja, provavelmente vai ser exigida, né, a ida do imigrante para o Departamento de Segurança a cada 2 anos. Aí como é que seria feito isso? Aí teria que detalhar depois, né? Mas teria que fazer um check-in a cada 2 anos, justamente para poder checar também, né, como é que está a vida daquele imigrante, porque às vezes o imigrante durante 2 anos pode cometer alguma bobagem, pode adquirir algum antecedente criminal ali, ele vai ser excluído do programa. Então tem que andar na linha durante os 7 anos, né, porque a cada 2 o indocumentado vai ter que fazer esse check-in com o Departamento de Segurança.
E aqui, no final aqui da parte 3, né, dizendo que quem aplicar, o indivíduo que aplicar para o programa Dignidade, ele vai permanecer nesse status, né, o tempo que eles quiserem. Então, eu não vi aqui, né, nesse resumo, a possibilidade de migrar, por exemplo, depois de 7 anos, para um green card, por exemplo, né, porque antes eram 7 anos e depois de 5 anos, né, ou seja, 12 anos, eles poderiam aplicar para a residência permanente. Aqui está dizendo, no caso, que eles vão permanecer nesse status o tempo que for necessário, o tempo que eles quiserem, né? É o que está dizendo aqui nessa parte 3. Então, é uma coisa também para poder ficar de olho, esclarecer, porque nesse resumo aqui não traz, né, essa possibilidade de obtenção de green card, né? Porque depois, lá de 2023, dava essa chance depois de 12 anos, e aí depois de 5 anos poderia vir o citizenship, poderia vir a cidadania. Pode ser que agora, com esse novo texto, diante desse cenário atual, elas tenham retirado isso, ou então pode ser que esteja em alguma parte que eu não consegui captar aqui, mas pelo que eu li nesse resumo desse projeto, não fala de green card, né? Então é uma coisa para a gente dar uma olhada aí lá na frente. Então, além dos $7.000 que terão que ser pagos, também vai haver uma dedução de 1%. Aqui está dizendo que será deduzido já diretamente do contra-cheque. Eu não sei se isso já vai ser descontado automaticamente ou se lá depois, né, ao fim do ciclo de 1 ano, quando o imigrante for fazer a sua declaração, ele vai ter que tirar 1% daquilo que ele declarou. Mas, de todo modo, vai ter que contribuir também com 1% do seu salário, né? Então, basicamente, meu povo, em suma, né, um resumo aqui da ópera. Aí fala também de vistos de estudantes e tudo mais, fala de outras questões aqui, né, que são menores, mas eu acho que, a grosso modo, seria isso, né, esse projeto sendo reintroduzido, então, nesta terça-feira, 15 de julho de 2025, e agora precisa passar pelas comissões, entrar em análise, debate, etc. Eu ainda não vi o Donald Trump se pronunciando a respeito dessa possibilidade. A Maria Salazar é do mesmo partido que Donald Trump. Então, se antes havia sempre uma justa cobrança, né, em relação aos democratas que nada faziam em relação a uma reforma migratória, agora essa cobrança vai toda, né, ser jogada para o Partido Republicano. Está nas mãos deles agora resolver essa questão, uma vez que eles têm maioria no Congresso, inclusive, né? Se der empate lá no Senado, dá lá o voto de Minerva do J.D. Vance, mas no Senado a história é diferente porque você precisaria ter pelo menos 60 votos. Ou seja, tem que ser um pacote bipartidário. Já começou de uma maneira bipartidária, uma vez que você tem uma deputada republicana e uma deputada democrata, né? Então é um projeto, portanto, bipartidário. Agora, se vai ter adesão do Partido Republicano, que no final das contas, na Câmara, quem resolve o jogo é o Partido Republicano, aí é outra história. E como é que o Donald Trump vai receber isso em meio a esse período também aí conturbado? Disse-me-disse na imigração, uma hora diz que vai aliviar para determinados trabalhadores indocumentados. O próprio Donald Trump falou isso, né, em relação aos trabalhadores rurais, setor de hotelaria, etc. Aí outra hora vinha a secretária de Agricultura dizendo que as deportações vão continuar, seja onde forem. Aí vem o Tom Homan dizendo que eles estão discutindo possibilidades de aliviar, quem sabe para um, para outro. Enfim, esse período, esse cenário que a gente precisa analisar também antes de qualquer coisa. Eu aqui estou meramente trazendo para vocês um resumo do que é esse projeto, né? E aí você, do outro lado, pode comentar se você acha interessante, se você acha que é ruim, que não vale nada, que não vai prosperar, que não vai para frente, que é blá, 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 etc. Fique à vontade para comentar, tá certo? Eu só trouxe para vocês aqui o resumo do que é esse plano de dignidade e lembrar sempre que isso é um projeto, é uma proposta, não é lei, é uma ideia, isso vai ser debatido, isso aqui não é o texto final, é aquilo que é encaminhado para o Congresso, e aí, se realmente avançar, eles vão discutir ponto a ponto, questão de multa, por exemplo, se eles vão ficar satisfeitos com $7.000, se vai ser $7.000 anuais, se vai ser $7.000 a cada 5 anos, 7 anos, enfim, né, se vai ter multa de 1%, ou se eles gostaram dessa ideia, não, por que não 5%? Né? Tudo isso vai ser discutido, porque é apenas um projeto. A Maria Salazar falou de uma maneira bem entusiasmada, vocês acompanharam, ela está bem confiante de que isso possa avançar. A confiança dela não significa que seja a confiança, obviamente, dos imigrantes trabalhadores indocumentados, né? E o seu nível de confiança, como é que tá? Você gostou?
Se aprovou, reprovou, tá mais ou menos, enfim. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou desse projeto e nós vamos continuar acompanhando. O mais importante agora é repercutir e acompanhar o que os parlamentares vão dizer a respeito dele, né? E aí, obviamente, a gente vai trazer para vocês aqui também no canal do Benevides. Reforçar para você deixar o like nesse vídeo, comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no nosso canal, no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros aqui nesse país. Vai ter também dicas de lazer também. Vamos dar dicas de lazer aqui também nesse canal. Se inscreva aqui.